sejam bem-vindos. Hoje vamos falar, como a Helena disse, na vida, como é que é a vida na espiritualidade. E de facto, eu hoje vou iniciar um pequeno conjunto de 4 palestras, portanto um ciclo de palestras, digamos assim. Não vão ser seguidas, vão ser quando for as minhas próximas 4 vezes, aliás 3 vezes, para além desta, de eu palestrar, vou fazer este ciclo de palestras. E por isso é que temos ali, vamos falar, portanto este ciclo de palestras fala sobre o mundo espiritual, e a primeira parte, que é hoje, é sobre a vida na espiritualidade. Mas também para ficarem com uma ideia melhor disto que eu estou a dizer, portanto, a primeira parte é então a vida na espiritualidade. Depois vai haver uma segunda parte, que é o regresso à vida espiritual, que ao fim e ao cabo é o processo de desencarnação. Depois uma terceira parte, que é de volta à vida corporal, que efetivamente é a reencarnação. E depois um resumo, conclusão, que vai ser como lidar com a morte, portanto a quarta parte. Ou seja, vamos então hoje avançar com a vida na espiritualidade. Como é que ao fim e ao cabo é a vida na espiritualidade? E naturalmente nós, sabendo, tendo a noção que a vida continua depois do nosso corpo morrer, portanto depois da desencarnação, sabemos que a nossa vida continua, e então põe-se a questão: como é que é a vida do outro lado da vida, digamos assim, como é que é a existência, quais são as atividades, como é que é estar do outro lado da vida, ou seja, no mundo espiritual. Esta questão da vida na espiritualidade decorre diretamente principalmente de um dos 5 princípios básicos da doutrina espírita. Portanto, para recordar, os princípios básicos são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a lei da evolução, ou seja, a reencarnação, com a lei de causa e efeito associada, e, por fim, a pluralidade dos mundos habitados. Agora, esta questão da vida na espiritualidade decorre essencialmente de um destes princípios. Alguém tem ideia de qual? Podem arriscar à vontade, que ninguém chumba. A imortalidade da alma, da existência de todos. A imortalidade da alma. Já alguém disse a imortalidade da alma. Quer dizer, de alguma maneira, vamos lá ver, de alguma maneira, estando todos eles associados, poderíamos, de certa forma, referir qualquer um. Mas aquilo que mais diretamente está efetivamente ligado com a vida na espiritualidade é a imortalidade da alma, porque se a alma continua a existir, se ela é imortal, então vai continuar a ter uma vida. Como é que é essa vida? Vou só abrir aqui um pequeno parênteses para falar uma coisa que depois vai dar sequência também àquilo que vou referir a seguir. E é exatamente o constatarmos que são exatamente os 2 primeiros princípios básicos da doutrina espírita, que são aqueles que de alguma maneira são comuns às diversas visões espirituais e espiritualistas, incluindo as visões das religiões, as visões, as próprias filosofias espiritualistas têm estes 2 pontos em comum. Ou seja, estes são de alguma maneira os 2 pontos comuns a todas as visões espirituais e espiritualistas, religiosas, etc., das diferentes correntes de pensamento espiritual que existem. Simplesmente que a abordagem a estes pontos faz uma grande diferença. E é por isso que no livro O Céu e o Inferno, um dos livros da codificação espírita, portanto de Allan Kardec, nomeadamente no capítulo 2, em que Kardec aborda exatamente as causas da apreensão perante a morte, ou diante da morte, ele faz aqui um conjunto de considerações e reflexões interessantes e importantes, precisamente sobre essas diferentes perspectivas daquilo que é a vida na espiritualidade, que vai fazer com que depois nós, cada um de nós, enquanto encarnados, tenha um determinado tipo de hesitação em perceber melhor ou pior aquilo que será a vida para além da morte, digamos assim.
E Kardec começa por dizer que, nestes trechos, a primeira reflexão sobre isto é o aspecto sobre o qual é apresentada a vida futura. Aspecto que poderia bastar a inteligências pouco avançadas, mas que não consegue satisfazer as exigências da razão dos homens que refletem. E, portanto, aqui Kardec está-se a referir exatamente à visão mais comum, digamos assim, daquilo que é dado pelas religiões sobre a vida para além da morte. Portanto, que se nós começarmos a refletir e quisermos pesquisar mais, torna-se pouco satisfatórias as justificações ou a descrição dada por muitas das religiões acerca daquilo que seja a vida após a morte. E ele continua dizendo que daí decorre, para alguns, a incredulidade, para grande parte, uma crença misturada com dúvida. Portanto, acredita-se, mas fica-se na dúvida quando deixa de simplesmente se acreditar. A vida futura é para eles uma ideia vaga, uma probabilidade mais do que uma certeza absoluta. E isso faz com que, de facto, se coloquem comumente grandes interrogações acerca da vida para além da morte, porque como esta imagem mostra, ela é vista de uma maneira demasiado difusa. E Kardec no Céu e Inferno continua exatamente explicando e refletindo sobre isto. O quadro que a religião faz dela, portanto da vida futura, não é preciso convir, nem muito sedutor, nem muito consolador. De um lado, o inferno, para quem os séculos se sucedem sem esperança nem compaixão. De outro, as almas do purgatório, aguardando a sua libertação. E acima de tudo isto, plana o céu, a categoria muito restrita dos eleitos que gozam, durante a eternidade, de uma beatitude contemplativa. Essa eterna inutilidade não deixa de ser de uma fastidiosa monotonia. Portanto, de facto, não se trata aqui de estar a submeter a um determinado juízo aquilo que são as explicações e as concepções das religiões, nomeadamente aquela que no nosso país é a mais tradicional, portanto a religião católica, pela qual de alguma maneira todos ou temos ou já tivemos alguma ligação, e não se trata de fazer um julgamento sobre isso, trata-se sim de perceber que de facto essa ideia que é transmitida e que é transmitida tradicionalmente ao longo de séculos, portanto já é quase uma cultura religiosa no qual todos estamos envolvidos, e que essa cultura de alguma maneira, quando começamos a pensar mais, ela torna-se insatisfatória, e aí é que está o ponto. Tudo concorre, portanto, para inspirar o pavor da morte, em vez de fazer nascer a esperança. O homem levará sem dúvida muito tempo para se desfazer desses preconceitos, mas conseguirá à medida que fizer uma ideia mais justa da vida espiritual. Então é importante que nós consigamos conhecer melhor aquilo que será a vida espiritual, aquilo que se passa na vida espiritual, porque é aquilo que nos espera, porque quanto melhor o conhecermos, melhor estaremos preparados também, e portanto menor será, vamos lá, o receio, ainda que, até quando mais não seja por uma questão instintiva, nós fugimos da morte, como é óbvio, mas se conhecermos racionalmente, se tivermos racionalmente uma ideia mais clara daquilo que nos espera, isso joga muito a nosso favor em termos de tranquilidade pelo aquilo que iremos encontrar. A crença vulgar coloca as almas em religiões dificilmente acessíveis ao pensamento. Portanto, e aqui Kardec volta a referir-se àquilo que é a crença vulgar, aquela mais comum, não a trazida pelo Espiritismo, onde elas se tornam de algum modo estranhas aos sobreviventes. Ou seja, na visão tradicional da vida para além da morte, fica-se com a ideia que aqueles que partem deixam de ter qualquer tipo de contacto connosco ou nós com eles. A própria Igreja põe entre elas, ou seja, entre os que partem e os que ficam,
uma barreira intransponível. Ela declara que toda a relação está rompida, toda a comunicação impossibilitada. Portanto, e isso é muito pouco consolador, como Kardec, aliás, dizia lá atrás. Então, Kardec aqui começa a apontar outro tipo de caminho, outro tipo de forma de encarar este tema. Ele diz que a doutrina espírita muda inteiramente a maneira de encarar o futuro. A vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. O estado das almas, depois da morte, não é mais um sistema, mas um resultado de observação. O véu é levantado, o mundo espiritual aparece-nos em toda a sua realidade prática. São os próprios habitantes desse mundo que vêm descrever-nos a sua situação. Portanto, são os próprios espíritos que partiram, através da mediunidade, que vêm dizer, afinal, o que é que se passa do outro lado. Portanto, quando nós ouvimos, por vezes, as pessoas falar que ninguém veio de lá para dizer como é, essas pessoas estão profundamente enganadas, porque, de facto, aquilo que nós sabemos, mais em concreto sobre o mundo e a vida espiritual, foram exatamente aqueles que partiram que nos vieram comunicar. E Kardec continua dizendo que a lembrança daqueles que nos são caros repousa sobre algo real. Não são mais representados como chamas fugitivas que não lembram nada ao pensamento, mas sob uma forma concreta que os mostra melhor como seres vivos. Depois, em vez de ficarem perdidos nas profundezas do espaço, eles estão à nossa volta. O mundo corpóreo e o mundo espiritual estão em relação contínua e assistem-se mutuamente. E então aqui começa a colocar-se de que forma, então, perante tudo isto que Kardec afirma no livro Céu e Inferno, de que forma, então, a doutrina espírita contribui com informação para este entendimento. Como nós sabemos, a literatura espírita tem, por um lado, os livros da codificação, aqueles que foram preparados por Kardec, obedecendo a um critério rigoroso de análise, de validação, etc. E depois há toda a bibliografia complementar que veio posteriormente acrescentar informação e que deve passar sempre pelo crivo da razão. Nós devemos, para estudar doutrina espírita, para estudar espiritismo, para estudar estes temas, nós temos que ser pessoas críticas. Não é pessoas a criticar, é pessoas críticas, com sentido crítico, de análise. E já vamos falar um pouco sobre isso. De qualquer maneira, vou apresentar aqui alguns livros, não vou falar sobre eles, a não ser por cima da rama, mas também para termos uma ideia geral da quantidade de informação que existe sobre este tema. E depois, mais à frente, vamos debruçar-nos então sobre este mesmo tema, mas através de livros da codificação espírita, essencialmente. De qualquer forma, um dos livros mais conhecidos que fala na vida, como é que é a vida na espiritualidade, e que muitos de vocês conhecem, é exatamente o Nosso Lar. Em que André Luiz, que é o espírito que, através da mediunidade de Chico Xavier, conta como é que foi o seu desencarne, a sua chegada ao mundo espiritual, os sobressaltos por onde passou, mas depois o espanto que teve em ver surgir diante de si um mundo que para ele era inimaginável. E é uma história bastante interessante. Eu depois, no final, e é exatamente com isso que depois vou terminar, vou apresentar um resumozinho muito pequeno, ou seja, a apresentação deste filme, que para além de ser livro, entretanto também foi passado para filme, provavelmente até também alguns de vocês já viram. Mas, pertencendo a esta coleção de André Luiz, que fala sobre a vida na espiritualidade, temos mais o livro E a Vida Continua, que até já vimos aqui o filme, No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, Ação e Reação, Missionários da Luz, Libertação, Os Mensageiros, Sexo e Destino. Portanto, só sobre este tema, a chamada coleção de André Luiz, sobre o tema da vida para além da morte, é bastante extensa e interessante.
Mas há outras coleções, digamos assim. Também a médium Maria Lúcia Marinzec de Carvalho, portanto, médium, não é? Também escreveu uma pequena coleção de 4 livros, que não sei também se conhecem. Estes 4 livros foram ditados pelo espírito chamado Patrícia, que foi uma jovem que desencarnou bastante cedo e que era sobrinha da médium. Portanto, ela desencarnou, e então são livros bastante interessantes, porque ela, desencarnando jovem, ela surge no plano espiritual em toda a sua juventude, digamos assim, com aquela visão jovem e prática das coisas, a fazer aquelas observações corriqueiras do dia a dia. Então, mas agora como é que é isto? Aqui toma-se banho, na espiritualidade tomamos banho, não tomamos banho, comemos, não comemos, como é que isto funciona? Afinal a gente consegue atravessar paredes, pronto. E então há um conjunto à medida que ela vai explicando todo o seu processo na vida espiritual, nomeadamente no livro Violetas na Janela, que é o, salvo erro, o primeiro desta pequena coleção, porque depois ela vai, portanto, à medida que se vai integrando no mundo espiritual, ela própria vai tendo outras experiências. Portanto, no livro Violetas na Janela, ela faz esta descrição que ao mesmo tempo é leve, e agradável, e pronto, tem aqueles pequenos pormenores quase corriqueiros da vida que de alguma maneira nós também acabamos por nos questionar. Também da mesma médium há mais 2 livros, também de um jovem que desencarnou, portanto, que é o António Carlos, e também tem 2 livros psicografados pela Vera Lúcia, editados então pelo António Carlos. Um chama-se Morri e Agora, e o outro Novamente Juntos. Mas como estes livros, há muitos outros. Nós, inclusivamente, ao longo desta explanação, vão aparecer outros. De qualquer maneira, para além dos livros psicografados, portanto, através da mediunidade, existem também estudos específicos. Por exemplo, existe ali aquele estudo do lado esquerdo, A Vida no Mundo Espiritual, que é um trabalho de Geraldo Campetti Sobrinho. Sim. E que, portanto, é um trabalho feito não mediunicamente, mas é um trabalho de estudo feito exatamente na análise das diversas obras de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual, aquelas que vimos ali atrás. E depois há também aqui, por exemplo, este livro Mundo Espiritual, de Sara, isto até é um nome um pouco difícil de dizer, Nousiainen, Sara Nousiainen. Ela nasceu na Finlândia, não é muito conhecida, pelo menos aqui em Portugal. Ela nasceu na Finlândia, mas a família mudou-se para o Brasil quando ela ainda era bebé. E em adulta dedicou-se a atividades de comunicação, visando principalmente incentivar a vivência de valores como o respeito, a responsabilidade, o amor ao próximo, a natureza, etc., trabalhando especialmente com o público infantil. De tal modo que em 2008 ela criou o programa 5 Minutos de Valores Humanos para a Escola. Portanto, isto no Brasil. Agora, como eu dizia há bocadinho, nós temos que ter uma preocupação especial quando analisamos os livros da bibliografia complementar, ou seja, este conjunto de livros que está para além, digamos assim, dos livros da codificação. E esse cuidado que devemos ter é exatamente basear-nos no princípio da universalidade do ensino dos espíritos, também chamado controle universal do ensino dos espíritos, preconizado por Kardec como forma de garantir a validação das informações obtidas mediunicamente, ou seja, é um processo de validação daquilo que os médiuns, da informação que os médiuns obtêm, ditada por espíritos. E quais são, ao fim e ao cabo, as características, ou seja, as regras, digamos assim, deste processo de validação? Primeiro, as várias informações sobre um mesmo assunto têm que ser coincidentes e com correspondência lógica. Porque, vamos imaginar que um médium aqui
em Alcobaça, recebe sobre um mesmo assunto uma determinada explicação, uma determinada informação. E nas Caldas da Rainha apareceu, portanto, um outro espírito que, através de um outro médium, dá uma explicação e uma descrição sobre o mesmo assunto que é profundamente antagónica. Então há aqui qualquer coisa que não bate certo. Portanto, ou estão os dois, digamos, a enganar, ou um está a enganar e o outro está certo. Mas quando é assim, nós temos que recorrer também àquele princípio da codificação e que de alguma maneira está ligado a este princípio de controlo, que nos diz que é preferível rejeitarmos 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, uma outra regra complementar deste princípio da universalidade do ensino dos espíritos diz que as informações provenientes de diversos espíritos, as informações devem ser provenientes de diversos espíritos e através de diferentes médiuns. Portanto, vamos lá ver, se nós estamos a falar no caráter universal da informação, se houver vários espíritos e não só um, a ditar, ou melhor, a explicar, a informar a mesma coisa sobre o mesmo assunto, é muito mais confiável do que ser só um. Porque só um é uma opinião. Quando são vários a dizer, já são um conjunto de opiniões condizentes e que então já se torna muito mais seguro e válido essa informação. E para além de ser por vários espíritos, também é importante que seja através de vários médiuns. Mais validade ainda tem. E também, da mesma maneira, quanto mais variado for em termos geográficos, por exemplo, se for uma determinada comunicação que venha no sentido de explicar uma determinada forma do que se passa na vida espiritual, aqui em Portugal, e outro, sei lá, na Suécia, outro médium e outro espírito, e eles dizem a mesma coisa, e outros espalhados pelo mundo fora, e essas informações são coincidentes. Então isso é um processo de validação importante, e foi exatamente assim que Kardec construiu, digamos assim, toda a codificação espírita, assente neste princípio da universalidade do conhecimento e, portanto, preferindo rejeitar coisas das quais não tem certeza do que estar a aceitar uma mentira. E por isso nós hoje vamos exatamente, apesar de termos em conta e de não ser uma questão de rejeitar toda a outra informação que tivemos a ver, porque é de extrema importância, e quanto mais informação houver, mais nós podemos cruzar esses dados e perceber que de facto há uma realidade explicada ao pormenor praticamente, com base nesses livros e nessa informação que vem da espiritualidade. Mas como eu dizia, vamos basear-nos neste caso principalmente no Livro dos Espíritos e na Revista Espírita, nos diversos volumes da Revista Espírita, por ser aquela informação que nos é dada já validada, digamos assim, de forma segura. E vamos também buscar alguma informação a outra bibliografia complementar, mas vamos assentar principalmente aqui. E para começarmos, vamos entrar no assunto da vida na espiritualidade propriamente dita. Vamos só recordar que quando nós desencarnamos, o nosso corpo físico morre, como sabemos. E como é que nós nos apresentamos do lado espiritual da vida, no mundo espiritual? Nós, quando partimos e nos apresentamos no mundo espiritual, nós somos compostos, digamos assim, por dois elementos, entre aspas. Por um lado, a nossa essência, que é a nossa alma, e por outro lado, o nosso corpo espiritual, o chamado perispírito, que na realidade é o corpo espiritual. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque, por um lado, exatamente nós mantemos a nossa individualidade do outro lado da vida. E mantemos não só a individualidade, mas até a nossa aparência. Portanto, se o perispírito ou o corpo espiritual é aquilo que, durante a vida, durante o nosso processo de crescimento, de existência terrena, o perispírito foi exatamente a matriz de desenvolvimento do corpo físico, então a matriz
é igual ao corpo físico, portanto o nosso corpo espiritual é igual ao corpo físico, sendo que é mais aperfeiçoado e tem características e capacidades superiores à do corpo físico. Portanto, tendo isto em mente, nós sabemos que quando estamos no plano espiritual, somos a alma com o corpo espiritual. E vemo-nos com a mesma configuração com que fomos daqui. Com a vantagem de que, por exemplo, se a gente partir muito idosos, podemos mostrar-nos com as feições de quando éramos mais novos. Ainda tem essa vantagem. Então, começando com a análise de algumas partes do livro dos Espíritos, nomeadamente na segunda parte, que se chama exatamente do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em que o capítulo 6º fala precisamente da vida espírita. E é aqui que nós vamos analisar algumas das explicações dos Espíritos. Apesar de nós sabermos que o livro dos Espíritos é composto por pergunta-resposta, eu aqui fiz uma resenha de cada explicação dos Espíritos, porque senão seria muito mais demorado. Então vamos ver. Primeiro, sobre o Espírito no mundo espiritual. Portanto, o que temos a negrito é o número da pergunta correspondente, e a seguir temos o resumo. Então, sobre o Espírito no mundo espiritual, o que é que nos dizem os Espíritos? Depois da morte do corpo, que é o processo de desencarnação, o Espírito pode reencarnar quase de imediato. Mas habitualmente isso só acontece depois de intervalos de tempo mais ou menos longos. Este é o primeiro ensinamento dos Espíritos a este respeito. Depois dizem que nos intervalos entre encarnações diz-se que o Espírito está na erraticidade, pois fica na dimensão espiritual, no mundo espiritual. Portanto, estar na erraticidade é estar no plano espiritual. Já vamos ver mais um pormenorzinho desta questão da erraticidade, mas para já é isto. Portanto, e o Espírito no mundo espiritual, ou seja, na erraticidade, tem a possibilidade de realizar atividades diversas, de acordo com a sua evolução, com os seus desejos e com as suas necessidades, aguardando, mais tarde ou mais cedo, nova oportunidade de reencarnar. E isto é importante porque, como vamos ver a seguir, estar na erraticidade é estar no plano espiritual, desencarnado, mas ainda na circunstância de estar à espera de voltar a encarnar. A permanência na erraticidade não é um estado de inferioridade e nada tem a ver com o grau evolutivo do espírito, porque desde os espíritos inferiores aos espíritos mais elevados, não aos espíritos puros, porque esses já não precisam de encarnar, então o habitat natural deles é exatamente o plano espiritual, portanto não se pode dizer que eles estejam na erraticidade, já que estar na erraticidade é estar desencarnado, mas na expectativa de ter que voltar a encarnar. Portanto, na escala espírita nós sabemos que entre os inferiores, os bons, etc., ainda há muito para encarnar, muita encarnação a fazer até chegar ao estado de espírito puro. Aliás, a encarnação é para o espírito um estado transitório, pois o seu estado normal é quando se encontra liberto da matéria no mundo espiritual. Isto é outra ideia que às vezes quase nos custa a crer. É que de facto enquanto espíritos, a nossa situação normal é quando estamos a habitar o mundo dos espíritos. Vamos lá, a nossa casa natural, digamos assim, a nossa origem natural é o mundo dos espíritos, não é o mundo físico, porque o mundo físico é transitório e nós sabemos disso. Assim que nascemos e que tomamos consciência de nós próprios, a primeira coisa que percebemos é que um dia havemos de desencarnar. Acreditemos no que acreditemos, é tão certo, faz parte da nossa consciência ter essa noção. Depois dizem os espíritos, ainda em relação a este assunto, que os espíritos que estão desencarnados e que ainda precisam de reencarnar são espíritos errantes, que era o que eu dizia há bocadinho, os tais que se considerem estarem na erraticidade. Os espíritos puros, que atingiram elevados estados de perfeição, já não são espíritos errantes, pois já não precisam de reencarnar, estando no meio que lhes é próprio. Foi o que eu disse há pouco.
Depois, na questão 227, dizem os espíritos que os espíritos errantes instruem-se aprendendo, estudando, trabalhando, observando a vida na espiritualidade, a sua organização social, e tudo isto, então, dá para perceber que existe na vida espiritual. Portanto, a organização social, as suas atividades, absorvendo novas ideias, conhecimentos e conselhos proporcionados por espíritos mais elevados. Portanto, nós quando vamos para o plano espiritual não vamos... bem, isso vai sempre depender da nossa vontade e daquilo com que nós nos afinizamos, do nosso grau de elevação, etc., dos nossos esforços, mas vamos ver, se nós tivermos um nível mediano, quanto mais não seja mediano, de elevação espiritual, nós vamos para a espiritualidade e queremos evoluir, queremos aprender, queremos desenvolver-nos mais, queremos trabalhar, queremos participar, etc. E já vamos ver outras atividades que os espíritos também têm que vêm complementar isto. Depois, na questão 228, os espíritos errantes, apesar de desencarnados, podem manter as paixões que possuíam quando encarnados, dependendo da sua elevação espiritual. Portanto, os inferiores conservam hábitos e vícios que tinham na Terra. Os elevados apenas conservam as boas paixões. Isto também nós sabemos. Uma pessoa não é por desencarnar que passa a ser um santo, não é? Portanto, tudo aquilo que foi o nosso esforço, o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, a nossa conquista na Terra, na vida na Terra, é a forma como partimos para o outro lado. Essas coisas não vão desaparecer. Tudo é uma questão de conquista evolutiva. Então, os espíritos inferiores, quando desencarnados, mantêm as más paixões porque não deixaram de ser imperfeitos e ainda sustentam em si a atmosfera densa que lhes é própria. Só por momentos entreveem a beleza da realidade espiritual, a fim de poderem antever o caminho reto que um dia terão de seguir. Portanto, apesar das imperfeições com que nós, enquanto espírito, possamos partir para o outro lado da vida, mesmo aqueles espíritos mais recalcitrantes e ainda muito ligados ao mal, digamos assim, mesmo eles têm momentos de conseguir antever o que é que se está a passar ali naquela nova dimensão, porque isso também lhes vai servir, como diz aqui, de estímulo, de perceber aquilo que será formas de vida muito mais felizes para eles próprios, que terão de um dia lançar-se nesse desafio, nessa conquista. Na erraticidade, o espírito também progride, podendo melhorar-se muito. Isto é uma questão também interessante, que por vezes ficamos na dúvida se temos que vir para a Terra, portanto, para o mundo material, evoluir, será que do outro lado também evoluímos? Então dizem os espíritos que sim, na erraticidade do espírito também progride, podendo melhorar-se muito de acordo com o seu desejo e a sua vontade em consegui-lo. Todavia, é na existência corporal que põe em prática as ideias que adquiriu. É também muito interessante. Portanto, há de facto uma utilidade muito... e uma oportunidade também. Cada reencarnação é uma nova oportunidade de mostrarmos que já interiorizamos em nós conhecimentos que possamos ter adquirido, inclusivamente no lado espiritual da vida. Depois, agora relativamente a um assunto ligeiramente diferente, o estado de espírito e mobilidade dos espíritos na vida espiritual, continuando no Livro dos Espíritos. Então podemos ler que, conforme as suas conquistas e os seus méritos, os espíritos errantes são mais ou menos felizes. Sofrem por efeito das imperfeições cuja essência ainda conservam, em conformidade com o seu grau de desmaterialização. Na erraticidade, o espírito percebe o que ainda lhe falta para ser mais feliz. Portanto, complementando aquilo que disse há pouco. Portanto, nós na espiritualidade somos mais ou menos felizes, lá está, de acordo também com a nossa perfeição ou imperfeição. Seremos mais infelizes porque as nossas imperfeições são entraves, são empecilhos, digamos assim, a que possamos ser mais felizes, e quanto mais perfeitos e elevados formos, também mais felizes seremos.
Depois, na 232, de acordo com a desmaterialização alcançada, e por isso isto é importante, por isso é que a gente diz que, tantas vezes que devemos desligar-nos das coisas materiais, porque quando ficamos muito agarrados às coisas materiais, isso vai ter implicação até quando partirmos para a vida espiritual. Portanto, quanto mais libertos destas questões da matéria também conseguirmos estar, mais libertos partiremos para a realidade espiritual. Então, como eu ia a ler, de acordo com a desmaterialização alcançada e os esforços de elevação empreendidos, os espíritos errantes podem visitar outros mundos com os quais o seu corpo espiritual tenha compatibilidade vibratória. Nós sabemos que o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, é constituído de fluidos próprios também com ligação energeticamente compatíveis com o planeta que habitamos. Mesmo do lado espiritual, porque o lado espiritual tem o seu lado, aliás, porque o planeta tem o seu lado espiritual. E então, é possível que nós, enquanto espíritos, possamos visitar outros planetas que tenham similitude vibratória, digamos assim. E é claro, daqui também se depreende que quanto mais for o nosso estado evolutivo, mais depurado é o nosso próprio corpo espiritual, e também poderemos ir a mundos, também eles, mais aperfeiçoados e mais felizes. Há inclusivamente, na continuação desta questão, que tem ali aquele asteriscozinho, exatamente para me lembrar disso, em que os espíritos dizem que até pode haver situações em que os espíritos possam ir a mundos superiores na qualidade, dizem eles, de estrangeiro, como se fosse um estrangeiro que fosse visitar um mundo superior. Só que, pelas limitações do seu próprio perispírito, na realidade ele não consegue abarcar toda a beleza daquele mundo superior, mas consegue entrevê-lo. E isso, mais uma vez, vai servir de estímulo para o desejo de se melhorar e de poder um dia ser digno da felicidade que gozam os habitantes desse mundo superior. Ainda em relação a esta mobilidade e estado de espírito na espiritualidade, dizem-nos os espíritos que, por outro lado, os espíritos já purificados frequentemente se deslocam a mundos inferiores, com o objetivo de auxiliar-lhes o progresso, servindo-lhes de guia. Portanto, quanto mais superior for o espírito, maior é a gama de mundos, de faixas vibratórias que ele pode visitar e participar, ajudar, trabalhar. Agora, aqueles que são inferiores só podem andar naquelas faixas vibratórias que lhes são próprias, não podem ascender porque não têm a tal preparação vibratória para isso. Então, e em relação às capacidades perceptivas dos espíritos, como é que é? Nós aqui na Terra temos os órgãos dos sentidos para perceber o que está à nossa volta. Como é que isto acontece no mundo dos espíritos? Ou seja, quando desencarnarmos. No mundo espiritual, os espíritos não só mantêm as capacidades perceptivas que tinham quando encarnados, como podem aceder a outras que o corpo físico obscurecia. Portanto, nós sabemos que o nosso corpo, que é através do nosso corpo, dos órgãos dos sentidos, que nós tomamos contacto e conhecimento da realidade que nos envolve, e de alguma maneira sabemos também que esses órgãos dos sentidos têm as suas limitações. Por isso é que eu, por exemplo, uso óculos, por isso é que há aparelhos auditivos, e vá lá, graças a Deus que eu tenho óculos, que é porque vejo, mas há quem não veja sequer. Portanto, isto por dizer que o nosso corpo, de facto, para além de poder ter avarias, entre aspas, nos próprios órgãos dos sentidos, mesmo não tendo avarias, tem limitações. Nós sabemos que a visão humana só consegue abarcar uma determinada gama, uma determinada faixa de frequências. Da mesma maneira que o ouvido só apanha uma determinada faixa de frequências auditivas e por aí fora. No lado espiritual já não há estes entraves. E para além de não haver estes entraves, ainda há uma coisa mais interessante que vamos ver mais à frente, a seguir.
Mas também sobre este assunto das capacidades dos espíritos, é bom tomar atenção a isto. Os espíritos não sabem tudo. Quanto mais perfeitos, mais conhecimento possuem. Os espíritos superiores sabem muito. E é engraçado aqui os espíritos dizerem que sabem muito. Não sabem tudo. Sabem muito, mas eles não sabem tudo. Mas os espíritos superiores efetivamente sabem muito. Enquanto os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. E por isso é muito importante aquela tal forma de filtrar e validar a informação que nós vimos lá atrás. Ainda no capítulo das capacidades perceptivas, podemos ler que no mundo espiritual o tempo é sentido de maneira diferente de quando o espírito estava encarnado na Terra. Na erraticidade, o espírito, dependendo da sua elevação, está menos condicionado pelo tempo. Ou seja, quanto mais elevado for o espírito, menos ele está limitado, condicionado, como diz aqui, ao próprio tempo. Ele consegue quase que em determinadas circunstâncias estar fora do tempo. Por esse motivo, os espíritos mais elevados têm uma percepção mais precisa e apurada do passado, do presente e do futuro. Dependendo da evolução alcançada, os espíritos podem entrever o futuro, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, portanto, quando um espírito elevado vê o futuro, ele não só vê, ele de facto sente-o, porque como diz aqui, sentem-no como se fosse o presente. Portanto, isto é estar praticamente fora do tempo. É ver o tempo como alguém que do alto de uma montanha olha lá para baixo para a aldeia e vê as estradinhas todas e vê quem vem de um lado, quem vem do outro. Quer dizer, tem uma visão geral. Não tem uma visão local, mas tem sim uma visão alargada, de conjunto. Só os espíritos superiores compreendem Deus. Os inferiores apenas o pressentem. Também relativamente à concepção de Deus, não é? Que também faz parte das capacidades perceptivas dos espíritos. Agora, relativamente à visão, que era aquilo que eu dizia há bocadinho, que é curioso. A visão dos espíritos não está circunscrita a um órgão visual, que no caso de nós encarnados são os olhos. Todo ele vê. Ou seja, o espírito não está limitado. Pronto, isto quase que me estou a repetir, mas o espírito não está limitado pelos olhos para ver. Todo ele vê. E vamos também perceber um pouco melhor o porquê. O espírito pode deslocar-se à velocidade do pensamento. Isto é uma coisa que também é bastante interessante, porque o espírito, quando pensa num sítio, ele automaticamente como que é, digamos, arrastado para lá. Dependendo da sua pureza, o seu pensamento pode irradiar simultaneamente para diversos pontos, de onde resulta que pode ver diversos locais ao mesmo tempo. Portanto, um espírito mais elevado, já mais purificado, mais aperfeiçoado, conseguindo pensar em vários locais ao mesmo tempo, é de alguma maneira, era como se tivesse um pouco em cada um desses locais. Pronto, é claro que isto implica uma elevação que nós ainda não temos. Portanto, nós quando chegarmos ao mundo espiritual não vamos ter de imediato este tipo de capacidade. E aqui cá está a tal questão ainda da visão. A visão do espírito não está limitada à capacidade do órgão correspondente, como no nosso caso, vendo tudo mais distintamente. Sempre dependendo da sua elevação, todas as percepções constituem atributos do espírito. Isto é importante também. Portanto, todas as percepções são um atributo do próprio espírito, sendo inerentes ao próprio ser. Assim, não estão sujeitas às nossas limitações. Portanto, como eu dizia há bocado, as nossas percepções estão limitadas àquilo que o corpo consegue captar. No caso do espírito, a percepção faz parte do próprio ser. Por isso é que ele não precisa dos olhos para ver, porque todo ele vê. É uma coisa que até para nós é difícil de imaginar. Ainda
Ainda guardando relação com a elevação alcançada, portanto, dependendo da elevação, os espíritos só veem e ouvem o que querem. Os espíritos inferiores podem ver e ouvir, mesmo contra a sua vontade, tudo aquilo que possa ser útil ao aperfeiçoamento. Portanto, nós podíamos questionar-nos, então, mas se eu no estado de espírito mais elevado, principalmente um dia que seja mais elevado, vou conseguir ver tudo, ouvir tudo, isso também deve ser uma confusão. A pessoa não pode estar em lado nenhum e ter algum descanso, mas não, porque de acordo com a elevação espiritual, o espírito também consegue controlar e de alguma maneira, portanto, por momentos, de acordo com o seu desejo, deixar de ver, deixar de ouvir e ter momentos de sossego, digamos assim. Quando um espírito refere que sente dor, isto aqui já são espíritos mais ao nosso nível, digamos assim, não se trata de dor física, pois já não tem corpo material. O que tem é a sensação de dor. De facto, há um conjunto de sensações que ficam guardadas na sua estrutura psicossomática, através do seu próprio perispírito, do corpo espiritual, portanto, que pela habituação daquilo que foram anos de vida no corpo físico, funcionam como uma espécie de memórias, memória da dor, por exemplo, que no fundo sentem aquilo que na realidade já não está lá um corpo para transmitir. Agora, sobre relações sociais e afetivas dos espíritos. Dizem os espíritos na questão 274. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que tenham alcançado, a qual eles exercem por um ascendente moral irresistível. E depois desta questão, Kardec ainda insiste numa linha A: se um espírito inferior se quiser fugir a uma ordem que venha de cima, se ele pode fazer, e os espíritos respondem assim. Na resposta à questão anterior, nós dissemos irresistível. Portanto, na espiritualidade as coisas funcionam de facto de uma maneira naturalmente harmoniosa. Portanto, enquanto nós aqui, por exemplo, funciona o sistema da cunha, que todos nós conhecemos, aqui uma pessoa pode ascender a um determinado cargo por ter uma determinada cunha, por exemplo, não por questão de mérito. Na espiritualidade isso não existe. Porque na realidade o que existe na espiritualidade é o ascendente moral, que é irresistível. Na questão 278 e também sobre este assunto, ensinam-nos que os espíritos se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias unidos pelos laços de simpatia e pelos objetivos elevados que nutrem. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas, etc. Naturalmente, é a lei das afinidades como nós conhecemos. Ainda quanto às relações sociais e afetivas no mundo dos espíritos, os espíritos bons, podendo ir a toda a parte, auxiliam, aconselham e influenciam os espíritos sofredores e imperfeitos no seu melhoramento. Mas as regiões habitadas pelos primeiros estão interditadas aos espíritos inferiores, para que estes, com suas paixões viciosas, não perturbem esses ambientes. Isto aqui, nós até quase poderíamos pensar, mas está aqui um sectarismo. Os mundos onde estão as pessoas já mais equilibradas, mundos não, regiões, essas regiões do mundo espiritual, os espíritos imperfeitos, os espíritos inferiores não têm acesso. Isso quase podemos questionar, mas isto não é sectarismo. A verdade é que, como eu dizia, na espiritualidade as coisas funcionam harmoniosamente. Não são necessários sectarismos, nem cunhas, nem coisas do género como a gente conhece aqui. Na realidade, na espiritualidade, o fator vibratório do próprio ser é que vai ser o seu cartão de visita, digamos assim, e o seu bilhete de entrada nos diversos sítios por onde circula. Um espírito inferior, vibracionalmente, não tem condições de ascender a sítios, regiões habitadas por espíritos superiores.
mundo espiritual, e para concluir esta parte das relações sociais e afetivas, no mundo espiritual, a afeição mútua a que os seres se consagraram na Terra, portanto, as afeições que nós construímos e que alimentamos aqui na Terra, continua sempre a existir, desde que tenha origem no amor verdadeiro e na verdadeira amizade. Portanto, isto sem dúvida que é extremamente consolador. Isto até sem contar com todo um conjunto de afetos que nós temos de outras vidas e do mundo espiritual e que nem sequer temos consciência disso, porque nós aqui, a partir do momento em que estamos nesta existência, temos um conjunto de afetos relacionados com esta existência, conhecidos com consciência nossa. Mas nós temos outros afetos e outras amizades que simplesmente não estão connosco nesta existência, muitos dos quais zelam por nós no lado espiritual da vida. Agora, relativamente a atividades dos espíritos, há um livro que também não é muito conhecido, pelo menos daquela literatura que nós vemos mais nas livrarias espíritas, etc., mas que é interessante também trazer outros livros, quanto mais não seja também para vermos a coisa pelo um prisma o mais abrangente possível, de acordo com aquele tal princípio da universalidade. Há um livro chamado A Vida Além do Véu, de um reverendo Valauen, e que eu já vou mostrar melhor quem é, em que ele fala bastante como poderia ser o próprio livro O Nosso Lar, não é? Mas pronto, neste caso estamos neste, em que ele refere um conjunto de atividades que são desenvolvidas pelos espíritos no mundo espiritual. Então podemos ler que os trabalhos dos espíritos que se destacam nas mais variadas obras espíritas são: auxiliar os parentes e amigos na adaptação à vida no mundo espiritual. Portanto, quando alguém desencarna, há um conjunto de amigos que nos vêm receber e orientar naqueles primeiros passos, porque há uma confusão, há a integração num novo mundo que de alguma maneira esquecemos porque tivemos uma existência física, não é? Da mesma maneira que nós, quando chegamos à existência física, também andamos ali uns anos a adaptar-nos, a aprender um conjunto de coisas para interagir com esta própria vida. Para além disso, para além dos parentes e amigos que ajudam os seus amigos e familiares, não é? Há outros que ajudam seja qual for o espírito. Isto também é interessante. Muitos o fazem a qualquer espírito. Não estão à espera que seja amigo ou familiar, fazem-no a quem precisa. Espíritos com a missão de mandar vibrações positivas para a Terra, visando neutralizar as negativas emanadas dos seus habitantes. Portanto, quando nós fazemos as nossas vibrações, as nossas orações, tudo isso tem um efeito muito mais poderoso do que possamos pensar. Atividades de médicos e enfermeiros que com dedicação cuidam da saúde dos espíritos, portanto no mundo dos espíritos. Incursões a regiões limítrofes da esfera terrestre em tarefa de socorro aos espíritos recém-chegados do além. Funções de mestres e instrutores para os de menor conhecimento, etc. Nós temos os nossos guias, etc. Tudo isso são atividades, tarefas realizadas a partir do mundo espiritual. Continuando, aqui temos o tal reverendo George Valauen. Foi um sacerdote anglicano, destacou-se como médium na década de 1920. Ele realizou, portanto, ele é inglês, ou era inglês, realizou os seus estudos em Oxford e em Birmingham, na Inglaterra. Ordenou-se sacerdote em Liverpool aos 24 anos de idade. Após o falecimento de sua mãe, em 1909, viu despertarem as suas capacidades mediúnicas, começando a receber comunicações da mesma, portanto da mãe, em 1913. Diante da natureza das provas que recebeu por essa via, converteu-se ao espiritualismo. Portanto, não quero dizer aqui que tenha sido ao espiritismo, portanto, mas ele viu uma nova visão que antes não tinha da espiritualidade. E, portanto, falando desta feita dentro do capítulo das atividades de cultura e lazer, que também existem no plano espiritual. E isto também é descrito, mais uma vez, no livro Nosso Lar.
E portanto neste livro refere o autor, através da sua mediunidade, que existem na espiritualidade salão de música, teatro de ópera, bibliotecas, portanto são autênticas cidades, não é? Passeio pelas colónias e localidades circunvizinhas, visitas a amigos, parentes, instrutores, etc. Por vezes visitas também aos encarnados, não quer dizer que se visitem só entre eles no mundo espiritual, vêm visitar também, se houver condições para isso, os próprios encarnados. E refere também que há ainda templos para atividades religiosas. E aqui nem sequer diz que são espíritas, católicas, protestantes, ou anglicanas, ou quaisquer outras. Portanto, isto também mostra que, de facto, nós temos que ser o mais abertos possível. Nós, portanto, afinizamos a uma determinada forma de entender, que nos é explicada, de entender o mundo espiritual e a vida espiritual. Mas nem toda a gente se afiniza com o mesmo tipo de explicação. E então há que respeitar todas essas visões. Estamos quase a acabar. Mas, relativamente à alimentação no mundo espiritual, e aqui num outro livro também, que eu também não conhecia, pesquisei exatamente para este trabalho, que se chama A Vida no Outro Mundo. Neste caso, o autor é Caibar de Souza Schutel. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1868 e desencarnou no Matão, a 30 de janeiro de 1938. E ele foi um divulgador espírita, foi político, foi farmacêutico e filantropo brasileiro. E, portanto, diz ele que, em relação, neste livro, em relação portanto, à alimentação, às questões da alimentação, podemos ler que assim também sucede com a alimentação. Ausentes muito materializados, portanto, que chegam ao plano espiritual, mas ainda muito ligados a ele, digamos assim, que chegam ao mundo espiritual sem compreenderem a transformação por que passaram e têm ainda a sensação de fome e sede. Lá está, eles já não têm o corpo para ter fome e sede, mas têm a sensação. Lhes são ministrados alimentos em instalações especiais, até que, adaptados ao meio em que iniciaram a nova vida, compreendam que não têm mais necessidades desses alimentos, que julgavam precisos para a sua manutenção. Naturalmente, os alimentos assemelham-se muito aos que lhes eram usuais na Terra, mas são feitos de matéria peculiar ao mundo dos espíritos, claro, e de acordo com o corpo fluídico, ou seja, o organismo perispiritual de cada um. Portanto, aquilo é altamente personalizado, de acordo com as características fluídicas do perispírito de cada um, e dando a sensação de que a alimentação é semelhante, aparentemente semelhante, à que nós tínhamos aqui na Terra, exatamente para satisfazer esse aparente desejo, essa aparente sensação de sede e fome. E então, numa fase de transição, são ministrados, são proporcionados esse tipo de alimentos. E quase mesmo a terminar, e desta feita com base na informação da Revista Espírita, podemos ler que há ainda o trabalho de assistência a todos os que se dedicam às tarefas no bem, em que os espíritos apoiam aos encarnados, quer como protetores, mentores ou auxiliares, não excluindo nenhuma agremiação religiosa, friso. E este serviço no bem, todas as instituições espíritas têm os seus mentores, que contam com uma equipe de trabalho compatível com as tarefas nelas desenvolvidas. Portanto, eu tenho que frisar isto, não são só centros espíritas que têm proteção e acompanhamento espiritual. Aqui fica bem claro isso, todas as agremiações religiosas e outras, tudo vai da intenção com que estas instituições são criadas e os objetivos que têm. E claro, aqui refere depois que a Sociedade Espírita de Paris, que era exatamente onde circulava e onde era desenvolvido este trabalho de Kardec,
que deu origem inclusivamente à Revista Espírita, na qual Kardec exerceu a presidência. O mentor era o Espírito São Luís, que participou ativamente no processo de elaboração da própria codificação espírita. E na Revista Espírita de 1865, Mesmer foi um alemão famoso, que nasceu em 23 de maio de 1734 e faleceu a 5 de março de 1815, e que foi médico, linguista, advogado, músico, fundador da teoria do magnetismo animal, chamada ainda hoje mesmerismo. E então disse ele, em espírito, através da mediunidade, disse ele que, nesta Revista Espírita, o mundo dos invisíveis é como o vosso. Em lugar de ser material e grosseiro, é fluídico e etéreo. Etéreo, semimaterial, como diz o Livro dos Espíritos. Da natureza, é da mesma natureza do próprio perispírito, que é o verdadeiro corpo do espírito, aurido nesses meios moleculares subtis, como o vosso, portanto o nosso corpo, se forma de substâncias materiais. O mundo dos espíritos não é um reflexo do vosso. É o vosso, que é uma grosseira e muito imperfeita imagem do reino de além-túmulo. Portanto, isto aqui é que é cópia. O original é do outro lado. E então agora, mesmo a terminar, vou apresentar o tal filmezinho. Olá, André. Como está? Que lugar é esse? Quem são vocês? O que aconteceu aquilo comigo? Todas as suas perguntas vão ser respondidas no tempo devido. Mises, eu preciso de explicações. A vida na Terra é que é uma cópia daqui, André. Mas tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Meu Deus! Como posso mandar uma mensagem para a minha família? Eu preciso vê-los. Como ele era, Clarice? Ele era um homem bom, não tinha muito tempo pra gente. Amados irmãos, uma grande guerra de alcance mundial começa. Milhões de almas voltarão em breve. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Vamos embora. Me perdoe. Há corações orando por você. André, o mundo precisa de histórias felizes. Um dia você vai entender. É sempre tempo de recomeçar. Alguma vez você imaginou vida depois da vida?